Deixa eu fazer uma pergunta simples. O que aconteceu com Caim depois que ele matou seu irmão Abel? A maioria das pessoas responde que ele foi amaldiçoado e vagou pela terra. Mas será que essa é toda a história? Gênesis 4:16 nos diz que Caim saiu da presença do Senhor e habitou na terra de Nod. Uma única linha, um único versículo. E então, silêncio absoluto. A Bíblia que você conhece praticamente não menciona mais nada sobre esse lugar misterioso. Mas e se eu te disser que existe uma tradição bíblica inteira que conta uma história completamente diferente? Uma história tão perturbadora que foi deliberadamente deixada de fora do cânone ocidental? A maioria das pessoas assume que a lista de livros da Bíblia sempre foi a mesma em todas as igrejas cristãs. Mas a história revela algo diferente. Comunidades cristãs ao redor do mundo preservaram cânones distintos. A Igreja Ortodoxa Etíope, uma das mais antigas tradições cristãs do mundo, mantém textos que o Ocidente rejeitou há séculos. Entre esses textos estão narrativas que expandem dramaticamente a história de Caim e revelam segredos sobre a terra de Nod que desafiam tudo o que aprendemos. Nesta jornada, vamos explorar 3 dimensões ocultas dessa história. Primeiro, vamos descobrir o que a Bíblia etíope realmente diz sobre Nod e por que esse lugar é muito mais do que uma simples localização geográfica. Segundo, vamos entender como a maldição de Caim não foi apenas um castigo, mas uma transformação que mudou o curso da história humana. E terceiro, vamos revelar as conexões perturbadoras entre Caim, os anjos caídos conhecidos como vigilantes, e uma linhagem que pode ter sobrevivido até os dias de hoje. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai desafiar suas crenças mais fundamentais sobre o início da humanidade. A história que nos contaram é apenas a superfície. A verdadeira narrativa está escondida em textos antigos que poucas pessoas no mundo ocidental já leram. Estamos prestes a entrar em um território que a tradição tentou manter fechado. Se você está procurando respostas fáceis e confortáveis, talvez este não seja o lugar certo. Mas se você quer entender as camadas mais profundas da narrativa bíblica, continue aqui comigo. Por que a história de Caim foi tão drasticamente reduzida na Bíblia ocidental? Por que apenas alguns versículos quando a tradição etíope dedica capítulos inteiros a esse episódio? Essas perguntas nos levam a uma investigação sobre não apenas o que aconteceu, mas sobre quem decidiu o que deveria ou não ser lembrado. A história oficial nos diz que Caim foi amaldiçoado e partiu. Ponto final. Mas os textos etíopes pintam um quadro radicalmente diferente. Eles nos mostram um Caim que não apenas sobreviveu, mas prosperou. Um Caim que construiu uma civilização inteira longe da presença de Deus. Um Caim que se tornou o fundador de algo que o mundo nunca tinha visto antes. E aqui está o mais perturbador. De acordo com esses textos antigos, Caim não estava sozinho em Nod. Havia outros seres lá, entidades que não se encaixavam na ordem divina, criaturas que eram nem completamente humanas, nem completamente celestiais. A Bíblia etíope sugere que Nod não era apenas um lugar de exílio, mas um portal, um ponto de encontro entre mundos, um território onde as regras da criação original não se aplicavam mais. As Escrituras nos dizem que Deus separou a luz das trevas, as águas das águas, o céu da terra. Mas Nod representa algo diferente. Um espaço não santificado pela presença divina. Um vazio espiritual
onde outras forças podiam operar livremente. Pense nisso por um momento. Se Nod era realmente um lugar fora da presença de Deus, o que isso significa? Significa que desde o princípio da humanidade existia um território alternativo, uma realidade paralela onde regras diferentes se aplicavam. E Caim, o primeiro assassino da história, tornou-se o primeiro habitante permanente desse reino das sombras. Ele não foi apenas punido, ele foi transformado. A marca que Deus colocou sobre ele não era apenas uma proteção contra a vingança, era algo muito mais profundo. Era um sinal de que Caim agora pertencia a uma categoria diferente de existência. Os estudiosos da Bíblia ocidental raramente discutem essas implicações. Eles preferem manter a história simples: pecado, castigo, exílio. Mas os textos etíopes não permitem essa simplicidade. Eles insistem em explorar as consequências espirituais e cósmicas do que aconteceu. Eles perguntam as questões difíceis que a tradição ocidental evita. Se Caim foi separado da presença de Deus, isso significa que ele estava livre da influência divina? Se Nod era um território fora da jurisdição divina, quem ou o que governava lá? E se Caim fundou uma cidade e uma linhagem inteira nesse lugar, o que isso significa para o resto da história humana? Estas não são perguntas teóricas, são questões que afetam como entendemos toda a narrativa bíblica. Porque se existia um reino alternativo desde o princípio, então a história da humanidade não é apenas sobre a queda e a redenção, é sobre duas realidades competindo, duas formas de existência, duas linhagens espirituais que seguiram caminhos radicalmente diferentes. E essa divisão, segundo a Bíblia etíope, começou com Caim e a misteriosa terra de Nod. Inscreva-se neste canal para mais revelações bíblicas que desafiam a narrativa tradicional. Vamos explorar textos que foram silenciados e histórias que foram esquecidas. E uma vez que entendemos esta primeira camada de mistério, a história real começa. Capítulo 2 – A Terra que não deveria existir. A palavra Nod, em hebraico, carrega significados que a maioria das traduções modernas simplesmente ignora. Nod vem da raiz hebraica, que significa vagar, fugir, ser inconstante. Mas a tradição etíope vai além dessa definição superficial. Os textos antigos sugerem que Nod não era apenas um lugar de vagabundagem física, era um estado espiritual, uma dimensão de existência separada da ordem criada por Deus. Quando Gênesis diz que Caim habitou na terra de Nod, a Bíblia etíope interpreta isso como uma mudança dimensional, não apenas geográfica. Pense sobre o contexto. Antes do exílio de Caim, toda a humanidade vivia em proximidade à presença divina. Adão e Eva, mesmo após a queda, ainda tinham acesso a Deus. Eles ainda podiam se comunicar com o divino. Mas Caim foi diferente. Ele foi literalmente expulso da presença do Senhor. E aqui está o detalhe crucial que os textos etíopes enfatizam. Não foi apenas Caim que se afastou de Deus. Foi Deus que estabeleceu uma separação. Uma barreira espiritual foi erguida. Caim foi colocado do outro lado dessa barreira. E esse outro lado tinha um nome: Nod. Agora, aqui está onde a história fica ainda mais intrigante. A Bíblia ocidental nos deixa com a impressão de que Nod era um deserto vazio, onde Caim vagava sozinho em arrependimento. Mas o livro de Adão e Eva, preservado na tradição etíope,
conta uma história completamente diferente. De acordo com esse texto, Nod já estava habitado quando Caim chegou lá, não por humanos descendentes de Adão, mas por outras entidades, seres que existiam em uma categoria espiritual ambígua, nem completamente caídos como demônios, nem completamente obedientes como anjos fiéis. Quem eram esses habitantes de Nod? Os textos não dão nomes específicos, mas descrevem sua natureza. Eram seres que haviam rejeitado a ordem divina, mas ainda não haviam sido julgados finalmente. Existiam em uma espécie de limbo espiritual, e Nod era o território deles, um espaço não reclamado pela autoridade divina direta, um vazio jurisdicional no universo espiritual. E foi nesse vazio que Caim foi colocado. Agora vamos conectar isso com algo que a maioria das pessoas nunca considera. Por que Deus colocou uma marca de proteção em Caim? Gênesis 4:15 diz que Deus colocou um sinal em Caim para que ninguém que o encontrasse o matasse. Mas espere um momento. Quem poderia encontrar Caim e matá-lo? Nesse ponto da história bíblica, teoricamente só existiam Adão, Eva e talvez alguns outros filhos não nomeados. Então, de quem Caim precisava ser protegido? A Bíblia ocidental não oferece resposta satisfatória, mas a tradição etíope oferece. Caim precisava de proteção dos habitantes de Nod, das entidades que já estavam lá, seres que poderiam e iriam representar uma ameaça para ele. Aqui está outra camada perturbadora. A marca de Caim não era apenas proteção, era também identificação. Marcava Caim como alguém que agora pertencia a uma categoria diferente. Ele não era mais totalmente humano no sentido original. Ele havia cruzado uma fronteira espiritual. Havia sido iniciado em uma forma de existência alternativa. E essa marca garantia que tanto humanos quanto entidades espirituais reconhecessem sua nova condição. Era um passaporte para o reino de Nod. Uma credencial que autenticava sua entrada nesse território sombrio. Os textos etíopes também revelam algo que desafia completamente a narrativa ocidental. Caim não vagou em desespero arrependido. Ele agiu. Ele construiu. Gênesis 4:17 menciona rapidamente que Caim construiu uma cidade e a chamou de Enoque, nome de seu filho. Mas a Bíblia ocidental não explora as implicações disso. Como um homem amaldiçoado a vagar conseguiu estabelecer uma cidade? De onde vieram os recursos, os trabalhadores? A estabilidade necessária para a urbanização? A tradição etíope oferece uma resposta chocante. Caim não estava sozinho. Ele tinha ajuda. Os habitantes de Nod o auxiliaram. E mais do que isso, eles o ensinaram. De acordo com o livro de Adão e Eva, preservado na Etiópia, Caim recebeu visitantes após seu exílio. Esses visitantes são descritos como filhos das sombras, ou seres do crepúsculo. Eles vieram até Caim e lhe ofereceram conhecimento. Conhecimento sobre construção, sobre metalurgia, sobre organização social, sobre manipulação. Conhecimento que não vinha de Deus, mas de outra fonte. E Caim aceitou esse conhecimento. Ele se tornou o primeiro estudante de uma escola espiritual alternativa. Uma escola que ensinava como prosperar fora da presença divina. Deixe isso penetrar por um momento. Estamos falando sobre a possibilidade de que desde os primeiros dias da humanidade existiam dois sistemas de conhecimento competindo. Um vinha diretamente de Deus e era transmitido através da linhagem fiel. O outro vinha de fontes alternativas e era transmitido através da linhagem de Caim. Dois caminhos, duas filosofias.
duas visões de mundo radicalmente opostas, e ambas se desenvolvendo simultaneamente desde quase o início da história humana. A cosmologia etíope apresenta Nod não como um simples deserto ao leste do Éden, mas como uma região fronteiriça. Um lugar onde o mundo material e o mundo espiritual se sobrepunham de maneiras anormais. Uma zona de transição onde as barreiras normais entre dimensões eram mais finas. E essas barreiras finas permitiam interações que não seriam possíveis em territórios santificados pela presença divina. Nod era um ponto de acesso, um portal, e Caim havia se tornado seu primeiro habitante humano permanente. Curta este vídeo se essas revelações estão abrindo sua mente para novas possibilidades sobre a história bíblica. Comente abaixo qual aspecto dessa narrativa mais te surpreendeu. E uma vez que entendemos a natureza real de Nod, a história real começa. Capítulo 3. A marca que mudou tudo. Vamos falar sobre algo que praticamente todas as escolas dominicais ignoram. A marca de Caim não foi apenas um sinal de proteção física. Foi uma transformação espiritual profunda que alterou fundamentalmente quem Caim era. A Bíblia etíope, especialmente o livro de Adão e Eva, dedica atenção significativa a descrever exatamente o que aconteceu com Caim após receber a marca. E o que esses textos revelam é chocante. A marca não foi apenas colocada sobre Caim, ela entrou em Caim, mudou algo em seu interior, modificou sua percepção espiritual e sua conexão com a realidade. De acordo com esses textos antigos, depois que Deus colocou a marca, Caim começou a ver coisas que outros humanos não podiam ver. Ele começou a perceber camadas da realidade que eram invisíveis para seus pais e irmãos. A marca havia aberto seus olhos espirituais de uma maneira específica e perturbadora. Ele podia agora perceber os habitantes de Nod. Ele podia ver as entidades que habitavam aquele território sombrio. E mais importante, eles podiam vê-lo. A marca havia criado uma conexão espiritual bidirecional. Caim agora existia simultaneamente no mundo material e em uma dimensão espiritual específica. Isso explica algo que a narrativa bíblica ocidental nunca aborda adequadamente. Como Caim conseguiu não apenas sobreviver, mas prosperar em Nod? Como ele fundou uma civilização inteira quando deveria estar vagando em desespero? A resposta da tradição etíope é clara. Caim tinha guias. Ele tinha mestres. Os seres de Nod o instruíram, e a marca era o que permitia essa instrução. Era como uma antena espiritual sintonizada em uma frequência específica. Uma frequência que não estava alinhada com a presença divina, mas com algo diferente. Agora, considere as implicações teológicas disso. Se a marca de Caim era uma forma de iniciação espiritual alternativa, então, o primeiro assassino da história também se tornou o primeiro iniciado de um sistema espiritual não divino. Ele foi o primeiro humano a cruzar deliberadamente uma fronteira espiritual e entrar em aliança com forças fora da ordem divina. Não estamos falando sobre possessão demoníaca no sentido tradicional. Estamos falando sobre algo mais sutil e talvez mais perigoso. Uma colaboração consciente, uma troca voluntária, conhecimento e poder em troca de lealdade e separação de Deus. O texto etíope descreve que Caim, após algum tempo em Nod, parou de lamentar seu crime. Ele parou de pedir perdão. Isso contrasta drasticamente com a interpretação ocidental que apresenta Caim
como eternamente atormentado. A Bíblia etíope sugere que Caim fez uma escolha deliberada. Ele aceitou sua nova condição. Ele abraçou seu papel como fundador de uma alternativa à ordem divina. Ele não se via mais como um fugitivo, mas como um pioneiro, o primeiro de uma nova categoria de humanidade, uma humanidade separada da dependência divina, uma humanidade autossuficiente através de conhecimento alternativo. E aqui está onde a história se torna ainda mais profunda. Gênesis 4:17 nos diz que Caim conheceu sua esposa e ela concebeu Enoque. Mas espere, de onde veio essa esposa? A Bíblia ocidental não oferece explicação. As respostas tradicionais sugerem que ela era uma filha não nomeada de Adão, mas a tradição etíope sugere outra possibilidade perturbadora. A esposa de Caim pode ter vindo de Nod. Ela pode ter sido uma das habitantes daquela terra. Isso significaria que a linhagem de Caim não era puramente humana desde o início. Era uma linhagem híbrida, misturada, uma combinação de humanidade adâmica e algo mais. Essa interpretação é apoiada por descrições posteriores dos descendentes de Caim. Gênesis 4 lista rapidamente a linhagem: Enoque, Irade, Meujael, Metusael, Lameque. E então chegamos aos filhos de Lameque: Jabal, pai dos que habitam em tendas; Jubal, pai de todos que tocam harpa e flauta; Tubal-Caim, fabricante de ferramentas de bronze e ferro; e Naamá, a irmã. A Bíblia ocidental apresenta isso como uma simples genealogia, mas a Bíblia etíope vê significado profundo aqui. Esses homens não eram apenas artesãos habilidosos. Eles eram portadores de conhecimento que não vinha de Deus. De onde Tubal-Caim aprendeu metalurgia? Quem ensinou Jubal a fazer instrumentos musicais? Como Jabal desenvolveu técnicas avançadas de criação de gado? A tradição etíope responde: eles foram ensinados pelos habitantes de Nod, pelos seres espirituais que serviam como mentores da linhagem de Caim. Cada geração recebia mais conhecimento, mais técnicas, mais poder. E com cada geração, a separação de Deus se aprofundava. A linhagem de Caim estava construindo uma civilização inteira baseada em conhecimento não divino. Uma civilização tecnologicamente avançada, culturalmente sofisticada, mas espiritualmente desconectada da fonte original. Agora, conecte isso com algo que aparece mais tarde na narrativa bíblica: os vigilantes, os anjos caídos que desceram à terra e se misturaram com as filhas dos homens. Gênesis 6 menciona brevemente isso. Mas o livro de Enoque, também preservado na tradição etíope, fornece detalhes extensos. Os vigilantes ensinaram à humanidade todo tipo de conhecimento proibido: metalurgia, astrologia, fabricação de armas, cosméticos, feitiçaria. Espere, isso não soa familiar? Não é exatamente o tipo de conhecimento que a linhagem de Caim já possuía gerações antes? A tradição etíope faz uma conexão que a maioria dos estudiosos ocidentais ignora. Os vigilantes não trouxeram conhecimento completamente novo. Eles ampliaram e sistematizaram conhecimento que já estava fluindo através da linhagem de Caim. Nod já era um ponto de contato entre o humano e o celestial caído. Os vigilantes simplesmente formalizaram e expandiram o que já estava acontecendo. Eles transformaram uma infiltração gradual em uma inundação total, e o resultado foi a corrupção completa da humanidade pré-diluviana.
Mas aqui está a pergunta perturbadora que a Bíblia etíope levanta. Se a marca de Caim era uma forma de iniciação espiritual, e se essa iniciação foi transmitida através de sua linhagem, então, o que aconteceu com essa linhagem após o dilúvio? A narrativa bíblica tradicional assume que toda a linhagem de Caim foi destruída nas águas. Mas o texto etíope é mais ambíguo. Ele sugere que vestígios do conhecimento sobreviveram, que sementes da filosofia de Caim foram preservadas e ressurgiram após o dilúvio, que a guerra espiritual entre duas linhagens, duas filosofias, duas visões de mundo, não terminou com a água. Ela apenas entrou em uma nova fase. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender as camadas mais profundas da narrativa bíblica. E uma vez que compreendemos o verdadeiro significado da marca de Caim, a história real começa. Capítulo 4: Os filhos de Caim e o conhecimento proibido. Vamos mergulhar mais fundo na linhagem de Caim e no tipo de civilização que eles construíram em Nod. A Bíblia Ocidental resume isso em alguns versículos. Gênesis 4 lista os descendentes e menciona brevemente suas profissões. Mas por trás dessa lista seca de nomes, existe uma história de inovação, poder e separação espiritual que a tradição etíope explora com muito mais detalhes. Os descendentes de Caim não foram apenas sobreviventes em uma terra amaldiçoada. Eles foram os arquitetos da primeira civilização tecnológica da humanidade. E essa civilização foi construída deliberadamente fora da presença de Deus. Comece com a cidade que Caim fundou. Ele a chamou de Enoque, em homenagem a seu filho. Mas o que exatamente era essa cidade? A tradição etíope descreve Enoque não como uma simples coleção de tendas, mas como uma metrópole planejada. Tinha muros fortificados. Tinha estruturas permanentes de pedra. Tinha organização social complexa com artesãos especializados, comerciantes e governantes. Era avançada demais para sua época. E de acordo com os textos etíopes, havia uma razão para isso. A cidade foi projetada seguindo instruções que não eram humanas. O livro de Adão e Eva, preservado na Etiópia, descreve que Caim recebeu planos para a cidade, não em sonhos vagos, mas em instruções específicas transmitidas pelos habitantes espirituais de Nod. Esses seres ensinaram Caim sobre geometria sagrada, embora sagrada não seja a palavra certa aqui. Era geometria de poder, padrões e proporções que supostamente canalizavam energias específicas. A cidade de Enoque foi construída como uma espécie de máquina espiritual, um espaço físico projetado para facilitar conexões com o reino espiritual não divino, um portal permanente entre mundos. Isso pode soar fantástico demais para ser verdade, mas considere o contexto cultural e histórico. Civilizações posteriores em todo o mundo antigo construíram estruturas baseadas em geometria sagrada e alinhamentos astronômicos. Zigurates na Mesopotâmia, pirâmides no Egito, templos na Índia. Todas essas estruturas afirmavam servir como pontos de conexão entre o terrestre e o celestial. A tradição etíope sugere que essa prática não começou com essas civilizações. Ela começou muito antes, em Nod, com Caim, e foi transmitida através dos séculos de maneiras que a história oficial não reconhece. Agora vamos olhar para os descendentes específicos de Caim e suas contribuições. Jabal é chamado o pai dos que habitam em tendas e possuem gado.
Isso pode parecer apenas pastoralismo básico, mas o texto etíope sugere que Jabal desenvolveu sistemas sofisticados de criação seletiva e manejo animal. Ele entendia genética em um nível prático. Ele sabia como cruzar espécies para obter características desejadas. E, de acordo com a tradição, esse conhecimento não veio de experimentação gradual. Foi ensinado, transmitido por entidades que entendiam os princípios da vida de maneiras que humanos normalmente não deveriam entender. Então, temos Jubal, pai de todos que tocam harpa e flauta. Música pode parecer inocente, mas na cosmologia antiga, música não era apenas entretenimento, era tecnologia espiritual. Certas frequências, ritmos e harmonias eram acreditadas como capazes de afetar consciência, invocar entidades espirituais e manipular estados emocionais. Jubal não inventou apenas instrumentos. Ele desenvolveu sistemas musicais que serviam a propósitos específicos. A tradição etíope sugere que a música da linhagem de Caim era usada em rituais, cerimônias que fortaleciam a conexão com os habitantes espirituais de Nod, sons que abriam portais, melodias que invocavam presenças. E então chegamos a Tubal-Caim, o mais significativo de todos. Ele é descrito como o artífice de todo instrumento cortante de bronze e ferro. Isso é revolucionário. Estamos falando sobre metalurgia avançada em uma época que teoricamente deveria ser a Idade da Pedra. Tubal-Caim conhecia processos de fundição, temperamento de metais e liga. Ele podia criar ferramentas, armas e objetos de arte em metal. E, novamente, a tradição etíope insiste que esse conhecimento foi transmitido. Os seres de Nod ensinaram Tubal-Caim os segredos do fogo e do metal. E com esse conhecimento veio poder. Poder para construir, poder para destruir, poder para dominar. Aqui está o que a maioria das pessoas nunca considera. Metalurgia não é apenas útil, é transformadora. Ela muda completamente o equilíbrio de poder em uma sociedade. Quem controla o metal, controla a guerra, controla a agricultura, controla a construção, controla a economia. Tubal-Caim não era apenas um ferreiro habilidoso. Ele era o fundador de uma elite tecnológica, uma classe que possuía conhecimento que outros não tinham. E esse conhecimento vinha de uma fonte que não era divina. A Bíblia menciona também Naamá, irmã de Tubal-Caim. A maioria das traduções apenas a nomeia e não diz mais nada, mas algumas tradições antigas, incluindo textos etíopes, sugerem que Naamá desempenhou um papel significativo na história posterior. Ela é às vezes identificada como uma das mulheres que os vigilantes acharam belas, uma ponte entre a linhagem de Caim e os anjos caídos. Se isso é verdade, então Naamá representa a culminação de um processo. A linhagem de Caim, já separada de Deus e já em conexão com entidades espirituais não divinas, finalmente se mistura completamente com o reino celestial caído. A hibridização está completa. Mas vamos voltar à questão central. Por que a Bíblia ocidental minimiza tanto a história da linhagem de Caim? Por que apenas alguns versículos quando há tanto para explorar? A resposta pode estar no desconforto teológico que essa história cria. Se Caim e seus descendentes prosperaram, construíram, inovaram e avançaram tecnologicamente tudo sem Deus, então isso desafia uma narrativa confortável. A narrativa de que afastar-se de Deus leva inevitavelmente ao colapso e à ruína. Mas a linhagem de Caim
não colapsou, pelo menos não imediatamente. Eles construíram uma civilização que durou gerações, uma civilização impressionante em suas realizações, uma civilização sombria em suas fundações espirituais. A tradição etíope não teme essa complexidade. Ela reconhece que o mal não é sempre caótico e autodestrutivo. Às vezes o mal é organizado, produtivo e superficialmente impressionante. A linhagem de Caim demonstra que é possível construir muito enquanto se está completamente separado de Deus. Mas a questão não é se é possível. A questão é a que custo e qual é o destino final. E é aí que a história começa a se mover em direção ao dilúvio, em direção ao julgamento, em direção ao fim de um mundo e ao início de outro. Mas mesmo nesse fim, a tradição etíope sugere que algo sobreviveu, alguns vestígios do conhecimento de Caim, algumas sementes da filosofia de Node, esperando para ressurgir em uma nova era. Inscreva-se para não perder a próxima parte desta revelação. Comente abaixo o que você acha que aconteceu com o conhecimento da linhagem de Caim após o dilúvio. E uma vez que entendemos as realizações perturbadoras dos filhos de Caim, a história real começa. Capítulo 5. Quando anjos caídos encontraram a humanidade. Agora chegamos a uma das partes mais controversas e fascinantes de toda a narrativa bíblica: a história dos vigilantes. Os anjos que desceram se misturaram com mulheres humanas e geraram os Nefilim. Gênesis 6 menciona isso brevemente em apenas alguns versículos enigmáticos. Mas o livro de Enoque, preservado completamente apenas na tradição etíope, dedica capítulos inteiros a essa história. E quando você lê Enoque ao lado das narrativas sobre Caim e Node, uma imagem perturbadora emerge. Os vigilantes não eram um evento isolado. Eles eram a continuação e culminação de algo que começou muito antes, em Node, com Caim. Vamos estabelecer a linha do tempo de acordo com a tradição etíope. Caim mata Abel e é exilado para Node. Lá, ele funda uma cidade e uma linhagem. Ao longo de gerações, seus descendentes desenvolvem conhecimento e civilização avançados, supostamente com a ajuda de entidades espirituais. Isso acontece durante séculos. Então, eventualmente, os vigilantes fazem sua descida dramática. Eles olham para as filhas dos homens, as acham belas e decidem tomar esposas para si. Mas aqui está a pergunta crucial: quais filhas dos homens? De qual linhagem? A tradição etíope sugere que os vigilantes foram especificamente atraídos para mulheres da linhagem de Caim, para mulheres de Node. Por quê? Porque essas mulheres já estavam espiritualmente predispostas. Elas já existiam em um estado de separação divina. Já estavam familiarizadas com conhecimento não divino. Já viviam em uma cultura que havia abraçado uma visão alternativa de existência. Para os vigilantes, a linhagem de Caim não era apenas atraente, era ideal. Era terreno fértil para seus propósitos. E aqui está o mais perturbador. A tradição sugere que os habitantes espirituais de Node, que haviam guiado Caim e seus descendentes, eram, de fato, os mesmos seres, ou estavam conectados aos vigilantes. A distinção entre os guias de Node e os vigilantes era mais de grau do que de tipo. Todos faziam parte da mesma rebelião celestial. O livro de Enoque nomeia os líderes dos vigilantes: Semiasa, Azazel, Armaros, Baraquel
e muitos outros, e descreve o que cada um ensinou à humanidade. Azazel ensinou a fabricação de espadas, facas, escudos e armaduras. Também ensinou cosméticos e o embelezamento do corpo. Semiasa ensinou encantamentos e o corte de raízes. Armaros ensinou a dissolução de encantamentos. Baraquel ensinou astrologia. Outros ensinaram sinais, movimentos de estrelas, manipulação de nuvens e muito mais. Conhecimento após conhecimento, técnica após técnica, tudo sendo transmitido a uma humanidade que não estava pronta para isso, ou talvez mais precisamente, a uma humanidade que já havia sido preparada para recebê-lo através da linhagem de Caim. Agora, olhe para o que os descendentes de Caim já sabiam: metalurgia, música complexa, criação avançada de animais, arquitetura urbana. Os vigilantes não estavam introduzindo categorias completamente novas de conhecimento. Eles estavam ampliando, sistematizando e distribuindo o conhecimento que já existia em forma embrionária na linhagem de Caim. Eles estavam transformando uma escola espiritual secreta em um movimento de massa, e o resultado foi catastrófico. A corrupção que tinha sido contida em Node agora se espalhou por toda a humanidade. A barreira foi rompida. O vírus espiritual escapou da quarentena. A tradição etíope também enfatiza algo que Gênesis 6 menciona, mas não desenvolve. O resultado da união entre vigilantes e mulheres humanas foram os Nefilim, gigantes, seres de força extraordinária e apetites insaciáveis. O livro de Enoque descreve os Nefilim como consumindo tudo: comida, recursos, eventualmente começando a consumir até mesmo humanos. Eles eram híbridos, parte celestial, parte terrestre. E nessa hibridização, as categorias ordenadas da criação foram destruídas. Deus havia separado os céus da terra, mas os vigilantes e seus descendentes, Nefilim, representavam uma mistura abominável, uma violação das fronteiras fundamentais da criação. E aqui está uma conexão que a maioria das pessoas não faz. Os Nefilim não eram apenas grandes em tamanho físico, eles eram grandes em ambição, apetite e influência. A tradição etíope sugere que os Nefilim se tornaram governantes, reis, tiranos. Eles dominaram a humanidade pré-diluviana, e sob seu domínio, a violência e a corrupção se espalharam. Gênesis 6, 11 diz que a terra estava corrupta diante de Deus e cheia de violência. Esse não era apenas crime aleatório. Era uma estrutura social inteira construída sobre princípios pervertidos. Uma civilização governada por híbridos que não deviam existir. Uma ordem mundial baseada em conhecimento que não devia ser compartilhado. Um sistema que refletia não a imagem de Deus, mas a imagem da rebelião. Agora considere a resposta divina. Gênesis 6, 3 registra Deus dizendo que seu espírito não contenderia com o homem para sempre. E então vem a decisão do dilúvio. Deus vai destruir tudo e começar de novo. Mas aqui está a pergunta que a tradição etíope levanta. O dilúvio realmente eliminou completamente a influência dos vigilantes e a filosofia da linhagem de Caim? A resposta oficial é sim. Noé e sua família, da linhagem de Sete, eram os únicos justos que restavam. Eles sobreviveram. Todo o resto foi destruído. Mas os textos etíopes são mais ambíguos.
Eles sugerem que, embora os Nefilim tenham sido destruídos fisicamente, seu legado espiritual não foi completamente apagado. Números 13:33 menciona Nefilim existindo após o dilúvio na terra de Canaã. Como isso é possível se todos foram destruídos? Várias explicações foram propostas. Alguns sugerem uma segunda incursão de vigilantes. Outros sugerem que a palavra Nefilim está sendo usada de forma mais genérica para significar gigantes. Mas a tradição etíope oferece outra possibilidade. O conhecimento sobreviveu. As ideias sobreviveram. A filosofia de Nod e da linhagem de Caim, amplificada pelos vigilantes, foi preservada de alguma forma através do dilúvio, talvez em textos escondidos, talvez em tradições orais secretas, talvez até mesmo através de uma das esposas dos filhos de Noé, embora essa seja uma teoria altamente especulativa e controversa. O ponto é este: a guerra espiritual entre duas visões de mundo, duas linhagens espirituais, dois caminhos de conhecimento, não terminou com o dilúvio. Ela foi redefinida, reorganizada, mas continuou. E continua até hoje, segundo a perspectiva etíope. O conflito entre uma humanidade que busca Deus e uma humanidade que busca poder independente de Deus é o tema central da história. E esse conflito começou com Caim, foi amplificado pelos vigilantes, sobreviveu ao dilúvio e permanece como a dinâmica subjacente por trás de grande parte da luta humana. Deixe um like se esta análise está expandindo sua compreensão da narrativa bíblica. E uma vez que entendemos o papel dos vigilantes na história maior, a história real começa. Capítulo 6. A cidade construída. Nas sombras. Vamos voltar nossa atenção agora para a cidade de Enoque, a primeira metrópole fundada por Caim. A Bíblia Ocidental a menciona em uma frase. Caim construiu uma cidade e a chamou de Enoque. Isso é tudo. Mas a tradição etíope vê essa cidade como um símbolo central na narrativa espiritual da humanidade. Enoque não era apenas tijolos e pedras, era uma declaração, uma manifestação física de uma filosofia. Era a primeira tentativa da humanidade de criar um centro de poder completamente independente de Deus. E segundo os textos etíopes, a cidade tinha características que iam muito além da arquitetura comum. A tradição descreve Enoque como sendo construída de acordo com padrões celestiais, mas não os padrões do céu de Deus. Eram padrões dos reinos celestiais caídos. A cidade era um espelho, uma réplica terrestre de estruturas que existiam nas dimensões espirituais, habitadas pelos vigilantes e outras entidades rebeldes. Havia portais integrados na própria arquitetura da cidade, lugares onde o véu entre o material e o espiritual era deliberadamente afinado, espaços onde rituais podiam ser realizados para facilitar comunicação com entidades não divinas. Enoque era uma máquina espiritual operando em escala urbana. Pense no significado disso. Gerações após Caim e seus descendentes não estavam apenas sobrevivendo, eles estavam prosperando. Eles tinham uma capital, uma base de operações, um centro de conhecimento e poder. E toda a estrutura dessa civilização era orientada não para adorar Deus, mas para se conectar com forças alternativas. Isso não era ateísmo no sentido moderno. Eles não negavam a existência do espiritual. Eles simplesmente escolhiam uma lealdade espiritual diferente. Eles reconheciam poder e autoridade,
mas não a autoridade do Criador. Eles buscavam a autoridade dos rebeldes. A tradição etíope também descreve que em Enoque havia templos, mas não templos para o Deus de Adão. Eram templos para outros poderes, estruturas dedicadas aos guias e mestres que haviam ensinado a linhagem de Caim. Lugares onde sacrifícios eram oferecidos não ao céu, mas à terra e ao submundo. Rituais que não buscavam ascender à presença divina, mas descer às profundezas onde outras entidades habitavam. Era uma religião invertida, uma espiritualidade de queda deliberada em vez de elevação. E aqui está algo que deveria nos fazer pausar. Se tudo isso é verdade, se a linhagem de Caim realmente construiu uma civilização tão avançada e espiritualmente organizada, por que ela foi quase completamente apagada da memória histórica? Por que a Bíblia ocidental dedica tanto espaço à linhagem de Sete e tão pouco à linhagem de Caim? A resposta óbvia é que os vencedores escrevem a história. A linhagem de Sete sobreviveu ao dilúvio através de Noé. A linhagem de Caim não sobreviveu, pelo menos não oficialmente. Então a narrativa que foi preservada é a narrativa da linhagem vitoriosa. Mas a tradição etíope sugere que o silêncio sobre Caim é mais do que acidental, é estratégico, é um apagamento deliberado de algo que era perigoso demais para ser lembrado em detalhes, porque aqui está o perigo. Se as pessoas soubessem a história completa de quão avançada e próspera a civilização de Caim se tornou, elas poderiam começar a fazer perguntas inconvenientes. Perguntas como: é possível prosperar sem Deus? É possível construir civilização, tecnologia e cultura enquanto deliberadamente rejeitando a autoridade divina? E se a resposta é sim, pelo menos temporariamente, então isso complica a narrativa moral simples. Não torna a escolha de Caim certa, mas torna mais compreensível porque outras pessoas poderiam ser tentadas a seguir o mesmo caminho. Enoque, a cidade, representa essa tentação em forma física. É uma visão de o que a humanidade pode alcançar quando mobiliza todos os seus recursos, inteligência e ambição, mesmo quando essa mobilização é direcionada para longe de Deus. E essa visão é sedutora. Sempre foi. Desde os construtores da Torre de Babel, até os impérios da antiguidade, até os sistemas políticos e tecnológicos modernos que operam sem referência ao divino. O padrão estabelecido em Enoque repete-se continuamente através da história. Construir, alcançar, prosperar, tudo enquanto se mantém independente de Deus, tudo enquanto se busca conhecimento e poder de fontes alternativas. A tradição etíope também menciona algo interessante sobre o destino final da cidade de Enoque. Ao contrário de outras cidades antigas cujas ruínas foram descobertas, não há vestígios físicos de Enoque. Ninguém sabe onde ficava. Nenhuma escavação arqueológica já a identificou. É como se a cidade tivesse sido completamente apagada, não apenas fisicamente pelo dilúvio, mas também da memória geográfica. E alguns textos etíopes sugerem que isso foi proposital, que Deus garantiu que nenhum traço físico de Enoque permanecesse, para que ninguém nas eras futuras pudesse encontrá-la, estudá-la ou tentar replicá-la. O lugar tinha que ser obliterado porque era muito perigoso como exemplo, mas o conhecimento, a tradição insiste, não pode ser tão facilmente destruído quanto pedra e tijolo. Ideias sobrevivem, filosofias persistem, e os princípios sobre os quais Enoque foi construída, a cosmovisão que ela representava, reapareceram em outras formas ao longo da história.
Cada tentativa de construir uma utopia sem Deus é um eco de Enoque. Cada sistema que promete poder, progresso e prosperidade através de meios puramente humanos ou através de aliança com forças espirituais não divinas é uma recapitulação do projeto de Caim. E aqui está a advertência sombria que a tradição etíope oferece. Enoque foi destruída. Os Nefilim foram destruídos. A civilização pré-diluviana inteira foi varrida. Não porque não era impressionante, não porque não era avançada, mas porque estava fundamentalmente corrupta, porque havia cruzado limites que não deviam ser cruzados, porque havia misturado o que devia permanecer separado, e porque, no final, uma civilização construída em rebelião contra o Criador não pode persistir indefinidamente. Pode durar gerações. Pode até parecer invencível, mas eventualmente o julgamento vem. E quando vem, é total. Isso deveria nos fazer pensar sobre nossa própria época, sobre os sistemas que construímos, sobre as fontes de conhecimento que consultamos, sobre as lealdades espirituais que mantemos, mesmo que não as reconheçamos como tal. A história de Enoque não é apenas sobre o passado distante. É um padrão, um aviso e uma previsão do que acontece quando a humanidade decide que pode construir o paraíso sem Deus. Compartilhe este vídeo para ajudar outros a entender esses padrões históricos e espirituais. E uma vez que entendemos o significado da cidade de Enoque, a história real começa. Capítulo 7. Duas linhagens. Uma guerra espiritual. Agora precisamos falar sobre algo que a Bíblia ocidental trata de forma muito superficial, mas que a tradição etíope coloca no centro absoluto da narrativa pré-diluviana. A existência de duas linhagens humanas completamente distintas. Duas famílias. Dois caminhos, dois destinos espirituais. De um lado, a linhagem de Caim, que acabamos de explorar em detalhes. Do outro lado, a linhagem de Sete, o filho que nasceu para Adão e Eva após a morte de Abel. E a tradição etíope insiste que essas duas linhagens não eram apenas genealogias diferentes, eram projetos espirituais opostos em guerra silenciosa. Gênesis 4, 25 registra o nascimento de Sete e diz que Eva o viu como substituição para Abel. E então vem um versículo crucial que a maioria das pessoas lê sem compreender seu significado completo. Gênesis 4, 26 diz que a Sete também nasceu um filho, e ele o chamou de Enos. Foi então que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Pense nisso. Foi só na geração de Enos que a humanidade começou a invocar o nome do Senhor de forma organizada. O que isso significa? Significa que Sete e seus descendentes estabeleceram uma contracultura, uma alternativa deliberada à civilização de Caim. Enquanto Caim construía cidades e tecnologia longe de Deus, Sete construía uma comunidade baseada na invocação do nome divino. A tradição etíope desenvolve isso em grande detalhe. A linhagem de Sete é descrita como vivendo em um lugar separado e longe da cidade de Enoque. Eles viviam nas montanhas, enquanto a linhagem de Caim vivia nos vales. Essa separação geográfica tinha significado espiritual. As montanhas representavam proximidade ao céu, ao divino. Os vales representavam proximidade à terra, ao material, ao sombrio. Cada grupo escolheu seu território de acordo com sua orientação espiritual. E durante gerações,
Essas duas linhagens permaneceram separadas, não apenas fisicamente, mas em filosofia, prática religiosa e visão de mundo. A linhagem de Sete, de acordo com os textos etíopes, foi instruída pelos anjos fiéis. Assim como Caim recebeu visitantes espirituais, Sete também recebeu. Mas os visitantes de Sete vinham da presença de Deus. Eles ensinavam não metalurgia e manipulação, mas adoração e retidão. Eles transmitiam não conhecimento de poder, mas conhecimento de santidade. As duas linhagens estavam recebendo educação espiritual de fontes completamente opostas. Uma aprendia como dominar. A outra aprendia como se submeter ao divino. Uma aprendia como construir impérios terrenos. A outra aprendia como manter conexão com o céu. Mas aqui está onde a história se torna tragicamente complexa. A separação não se manteve. Gênesis 6, 1 a 2, descreve o momento crítico. Quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Agora, há debate sobre quem exatamente são os filhos de Deus neste versículo. Uma interpretação tradicional diz que são os vigilantes, anjos caídos. Mas outra interpretação, também presente na tradição etíope, sugere que pelo menos parte dessa passagem se refere aos descendentes de Sete, misturando-se com as descendentes de Caim. Pense nas implicações. Os filhos de Sete, a linhagem justa, começaram a olhar para as mulheres da linhagem de Caim e as acharam atraentes, e não apenas fisicamente atraentes. As mulheres da linhagem de Caim vinham de uma civilização avançada. Elas eram urbanas, sofisticadas, culturalmente ricas. Elas ofereciam acesso a um mundo de música, arte, tecnologia e poder que a simples vida montanhosa da linhagem de Sete não podia igualar. A tentação não era apenas carnal, era cultural, era a sedução da civilização, a promessa de participar de algo maior, mais grandioso, mais impressionante do que uma vida de pastoreio e adoração nas montanhas. E assim aconteceu a mistura, a contaminação. A linhagem de Sete, que deveria permanecer pura e separada, começou a se fundir com a linhagem de Caim. E com essa fusão veio a corrupção espiritual. Os filhos de Sete que se casaram com filhas de Caim adotaram as práticas, as filosofias e as lealdades espirituais de Caim. A distinção entre as duas linhagens começou a se desmanchar. E quando essa distinção desapareceu, não havia mais resistência, não havia mais contrapeso. A visão de mundo de Caim, amplificada pelos vigilantes, tornou-se dominante, e o resultado foi a corrupção total que levou ao dilúvio. A tradição etíope apresenta isso como a grande tragédia pré-diluviana. Não foi apenas que a humanidade pecou, é que a única alternativa à filosofia de Caim foi comprometida e absorvida. A linhagem de Sete representava uma possibilidade diferente, um caminho diferente para a humanidade. Mas quando essa linhagem se mesclou com Caim, a escolha desapareceu. Não havia mais duas opções. Havia apenas uma civilização corrompida caminhando para o julgamento. Apenas Noé, de acordo com Gênesis 6, 9, permaneceu justo. Apenas sua família manteve a separação. E apenas através deles, a possibilidade de uma humanidade fiel a Deus sobreviveu ao dilúvio. Mas aqui está a questão que deveria nos manter acordados à noite. O mesmo padrão
se repete após o dilúvio. Noé e seus filhos recomeçam. Eles são instruídos a se multiplicar e encher a terra. E por um tempo, há uma humanidade unificada e fiel. Mas então vem Babel, vem a dispersão, e ao longo da história subsequente, vemos novamente a divisão entre aqueles que buscam a Deus e aqueles que buscam poder independente de Deus, entre aqueles que constroem com referência ao divino e aqueles que constroem sem essa referência. O padrão estabelecido com Caim e Sete se repete, e se repete, e se repete. A tradição etíope vê toda a história humana através dessa lente. É uma guerra espiritual contínua entre duas visões de mundo. Uma que reconhece Deus como Criador e autoridade final. Outra que busca autonomia, poder autodirigido e conhecimento de fontes alternativas. E essa guerra não é apenas teológica ou filosófica. Ela se manifesta em política, economia, tecnologia, cultura e em praticamente todas as áreas da vida humana. Cada geração enfrenta novamente a mesma escolha fundamental: o caminho de Sete ou o caminho de Caim. Submissão ao divino ou busca de autonomia total. Construir em alinhamento com a ordem criada por Deus ou construir em rebelião contra essa ordem. E aqui está o aviso que a Bíblia etíope oferece. Assim como a mistura das linhagens levou ao dilúvio, a mistura de lealdades espirituais em qualquer era leva à corrupção e eventual julgamento. A linha entre os dois caminhos deve ser mantida clara, não por orgulho ou exclusivismo, mas porque as duas filosofias são fundamentalmente incompatíveis. Uma é orientada para o Criador, a outra é orientada para longe do Criador, e quando você tenta misturá-las, você não obtém um meio-termo equilibrado. Você obtém confusão, compromisso e eventual colapso espiritual. Inscreva-se neste canal para continuar explorando essas verdades profundas que a tradição etíope preservou. Comente abaixo qual linhagem você sente que nossa civilização moderna está seguindo. E uma vez que entendemos a guerra entre duas linhagens, a história real começa. Capítulo 8. Os ecos de Nod, que ainda ressoam hoje. Então chegamos à pergunta final e mais urgente. Por que tudo isso importa agora? Por que devemos nos preocupar com Caim, Nod, os vigilantes e linhagens antigas? A resposta da tradição etíope é clara e perturbadora. Porque o padrão nunca terminou. Porque as filosofias que nasceram em Nod ainda estão operando. Porque a guerra espiritual entre duas visões de mundo não foi resolvida. Ela continua. E nós estamos vivendo no meio dela agora. E quer reconheçamos ou não, vamos conectar os pontos. Nod era um território de separação da presença divina, um lugar onde a humanidade buscava prosperar independentemente de Deus, onde conhecimento vinha de fontes não divinas, onde a tecnologia e a civilização eram construídas deliberadamente fora do contexto da ordem criada. Agora, olhe ao redor do mundo moderno. Vivemos em uma era que é, em muitos aspectos, o Nod definitivo. Nossa civilização global é construída sobre ciência, tecnologia e sistemas econômicos que operam sem referência ao divino. Não estou dizendo que ciência é má, mas estou dizendo que quando a busca por conhecimento e poder se torna completamente secularizada, completamente autônoma,
completamente desconectada de qualquer reconhecimento de um Criador e sua ordem, então estamos seguindo o padrão de Caim. A linhagem de Caim dominava metalurgia, música, arquitetura e criação de animais. Hoje, dominamos tecnologia digital, engenharia genética, inteligência artificial e exploração espacial. As ferramentas mudaram, o alcance aumentou exponencialmente, mas a filosofia subjacente é a mesma. Podemos construir o paraíso, podemos transcender nossas limitações, podemos nos tornar como deuses. Não precisamos de Deus, podemos fazer isso sozinhos. Essa é a voz de Caim ecoando através dos milênios, e é a voz dominante da civilização moderna. A tradição etíope também enfatiza o perigo da mistura. A linhagem de Sete caiu quando começou a se misturar com a linhagem de Caim. Quando os filhos de Deus se uniram com as filhas dos homens, a distinção foi perdida. E hoje vemos o mesmo padrão. Há uma pressão constante para que a fé se adapte, se modernize, se comprometa com as filosofias dominantes da época, para que a Igreja abrace as mesmas prioridades, os mesmos métodos, as mesmas métricas de sucesso que o mundo secular usa. E sempre que isso acontece, sempre que a distinção entre o caminho de Deus e o caminho do mundo é obscurecida, o resultado é enfraquecimento espiritual. Não é possível servir a dois senhores. Não é possível seguir dois caminhos simultaneamente. Mas há outra dimensão ainda mais sombria que a tradição etíope explora: a questão dos vigilantes e da influência espiritual não divina. Os vigilantes transmitiram conhecimento proibido. Eles ensinaram técnicas, rituais e sistemas que não deveriam ser conhecidos. E a tradição insiste que, embora os vigilantes originais tenham sido julgados e aprisionados, sua influência não foi completamente eliminada. Existem forças espirituais ainda operando que continuam a oferecer conhecimento, poder e vantagem em troca de lealdade. E essas ofertas são tão sedutoras hoje quanto eram nos dias de Caim. Não estou falando apenas sobre ocultismo óbvio, embora isso certamente seja parte disso. Estou falando sobre qualquer sistema de pensamento ou prática que promete poder e realização humana enquanto exclui Deus. Qualquer filosofia que diz: você pode ser autodeterminado, autoatualizado, autossuficiente, sem referência ao Criador. Qualquer estrutura que coloca a autonomia humana como o valor supremo. Essas são formas modernas da mesma tentação antiga. E elas são tão perigosas agora quanto eram então, porque levam ao mesmo destino: separação de Deus e, eventualmente, julgamento. A tradição etíope não oferece escapismo apocalíptico simples. Não diz apenas espere, porque o fim está chegando. Em vez disso, oferece um chamado para discernimento, um chamado para reconhecer os padrões, para identificar qual espírito está operando por trás de quais movimentos, ideias e sistemas. Para perguntar constantemente: isso está construindo em direção a Deus ou longe de Deus? Isso está seguindo o caminho de Sete ou o caminho de Caim? E então fazer escolhas conscientes, deliberadas e corajosas de permanecer no caminho estreito, mesmo quando o caminho largo parece muito mais atraente. Há também uma dimensão de esperança aqui. Noé foi preservado. A linhagem fiel sobreviveu ao dilúvio. Deus sempre mantém um remanescente. Sempre há aqueles que se recusam a se curvar, que mantêm a distinção, que não se deixam seduzir pela grandeza da civilização de Caim.
E através desses fiéis, a possibilidade de redenção continua. A porta permanece aberta. Mas isso requer vigilância, requer entender a história, requer reconhecer que estamos no meio de uma guerra espiritual que começou quase no início da humanidade e continuará até o fim. A Bíblia etíope foi preservada por uma razão. Esses textos que o Ocidente rejeitou contêm sabedoria que é especialmente relevante para nossos tempos. Eles nos ensinam a reconhecer padrões, a ver além das aparências superficiais, a entender que o conflito real não é entre nações ou ideologias políticas, mas entre duas orientações espirituais fundamentais. Uma em direção ao Criador, outra em direção à autonomia rebelde. E essa compreensão é essencial se quisermos navegar os tempos em que vivemos sem sermos arrastados pela correnteza. Então deixe-me perguntar diretamente: você reconhece os ecos de Node em nossa cultura? Você vê os padrões se repetindo? Você entende que as escolhas que fazemos hoje, tanto individuais quanto coletivas, estão nos colocando em uma ou outra linhagem espiritual? Porque a história de Caim e Sete não é antiga, é presente, é agora, e o chamado é o mesmo que sempre foi. Escolha a quem você servirá. Escolha qual caminho você seguirá. Escolha se você vai construir em alinhamento com a ordem divina ou em rebelião contra ela. As consequências dessa escolha são eternas, e o tempo para decidir é agora. A tradição etíope preservou essas histórias não como curiosidades históricas, mas como advertências vivas, como espelhos nos quais podemos ver nossa própria época refletida, e como bússolas que podem nos orientar quando todo o resto parece confuso. O mundo vai continuar seguindo o caminho de Caim, vai continuar construindo torres, vai continuar buscando conhecimento e poder de todas as fontes disponíveis, vai continuar prometendo paraíso através de meios puramente humanos, e vai parecer impressionante, assim como Enoque pareceu impressionante. Mas aqueles que entendem a história sabem como essa história termina, e sabem que há um caminho diferente, mais estreito, menos popular, mas que leva à vida. Compartilhe este vídeo com todos que precisam entender essas verdades. Deixe seu comentário sobre como você vê esses padrões se manifestando hoje. E inscreva-se para continuar esta jornada de descoberta através dos textos que foram silenciados, mas que ainda falam poderosamente para quem tem ouvidos para ouvir. Porque uma vez que entendemos os ecos de Node que ressoam hoje, a verdadeira história, a história em que vivemos agora, finalmente fica clara.